Olá, estamos iniciando aqui mais um podcast Lidere-se e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, mas antes de eu te apresentar essa convidada, eu quero pedir a você para nos dar o apoio aqui no nosso canal do YouTube, né, que é o Lidere-se, você se inscrevendo, indo lá, assistindo, né? Nós temos vários podcasts, todos eles estão ficando gravados, e você pode assistir e aproveite, assine o canal, a gente está precisando alcançar um pouco mais para ficar com o canal definido, e também curta, participe, comente, fale o que você está achando, pode dar sua crítica, pode ser positiva, negativa, a gente está aqui para aprender. Eu até prefiro as negativas porque a gente vai observando para crescer, para melhorar. Então vai lá no canal, lidere-se, se inscreva, e também no nosso, fugiu aqui o nome agora, no nosso Instagram, eu, Lindomar Alves, porque no Instagram a gente coloca os cortes aqui do nosso podcast, tá bom? Então vai lá, participe conosco. Nosso podcast acontece toda quinta-feira, às 21 horas, né? É feito aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Destar Podcast, e hoje eu quero te apresentar aqui uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, tem uns 7, 8 meses que a gente se conheceu, e essa pessoa tem uma história assim tremenda. Quando eu ouvi, que eu comecei a conhecer, eu falei, nossa, vamos fazer um podcast junto. E ela, vamos embora, eu quero muito, a minha vontade. Ela até falou assim, é o meu sonho para 2014. Eu falei, então já vamos realizar ele logo no início do ano. E ela está aqui comigo, eu acredito que ela tem muita coisa para falar. E a gente vai tentar fazer tudo hoje, mas se não conseguirmos, na outra semana a gente conclui com ela, tá certo? Deixa eu apresentar para vocês, o nome dela é Radmila, mas a gente chama ela de Mila e eu vou tratar aqui como Mila. Mila, bem-vinda aqui ao podcast Lidere-se. Tá pronta para... Tô. Muito bem, ela tá um pouco preocupada, né? A pessoa fica, né? Eu falei, não, fica tranquila, é um bate-papo. E se errar? Se errar, errou. Quem é que não erra nessa vida, pelo amor de Deus, né? Mas, Mila, eu conheço um pouquinho da sua história, como eu falei aqui, né? Tem mais ou menos 7, 8 meses que a gente está se conhecendo. A Mila é casada, já ela vai falar um pouquinho do esposo, o nome. Tem uma filha, gente, a filha dela é a coisa mais linda que existe. É uma galeguinha, lourinha, do cabelinho cacheadinho. Tem uma vivacidade nos olhos. É impressionante aquela garota. E... a Mila, então, eu conheço pouco, e eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui, para que o pessoal pudesse te conhecer, só que nós vamos começar um pouquinho diferente. Eu sei que você tem uma história muito pesada, muito delicada, né, que eu posso até adiantar, até suicídio já houve tentativas lá atrás, mas eu não quero começar por isso não, eu quero que você fale um pouquinho de você, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, do seu passado, e como você descreveria a Mila hoje? Olá, Bispo. Eu quero dizer primeiramente que é um prazer, né? Uma honra, na verdade, estar aqui participando. Como o senhor falou, tinha muita vontade de vir contar a minha história e ter a oportunidade, né, de estar compartilhando momentos que eu vivi, momentos muito difíceis. Acredito que existem pessoas nesse momento nos assistindo que também estão até mesmo passando por situações semelhantes, né? E que essas pessoas possam também ser alcançadas, né? Através deste testemunho. Com certeza, foi até bom você tocar nisso. Com certeza, tem pessoas nos assistindo agora, quinta-feira, e tem pessoas que vão nos assistir durante a próxima semana, o próximo mês. Eu tenho tido audiência de pessoas fora do país. Então, assim, muita gente que vai te ouvir, o seu depoimento, a sua história vai ajudar muito essas pessoas. Mas me fala um pouquinho para a gente, como é que é a Radmila, a Mila hoje? Hoje a Jaiane Radmila é uma mulher forte, né, determinada, amada. Ela é muito protegida, né, por Deus. E ela é mãe, ela é empreendedora, ela é filha, ela é esposa. Então, ela sabe se posicionar hoje, né? Ela conhece, além de tudo, as suas fragilidades, sabe, Bispo? Então, isso é importante também, faz parte do processo, né? Com certeza. Não permitir que essas fragilidades tomem de conta mais uma vez, né? Então, é importante
o ser humano ele ter esse autoconhecimento. E uma das coisas que a gente fala muito lá na Sara Nossa Terra, né? Que é mais importante a gente conhecer os nossos elos fracos, né? Porque a nossa vida é como se fosse uma corrente, são elos. É mais importante a gente reconhecer os fracos do que os fortes. Exatamente. Para eu poder fortalecer esses elos fortes. Mas deixa eu pegar um ganchinho aqui. Você falou que é empreendedora. Isso. Eu sei o que é, uma delícia que eu falo, meu Deus, de novo, a gente só engordando. Fala um pouquinho do seu produto. Exatamente, sou empreendedora, né? Algo que surgiu em 2019, comecei a empreender, era somente um hobby, né? Eu comecei a fazer pães artesanais de fermentação natural para a gente comer em casa mesmo, né? Junto com a família. E aí eu comprava esse pão a uma senhora lá, próximo onde eu morava, né? Lá em Neópolis. E eu dizia, nossa, que pão gostoso, eu quero aprender a fazer esse pão, será que ela me ensina? E aí foi quando eu conheci a receita do Pão de Cristo, né? É uma receita original, né? É uma receita muito antiga. E aí eu fiz uma adaptação dessa receita e transformei no que hoje é o Pão do Céu. Pão do Céu. Exatamente. É o nome do teu pão. Isso. Quantos tipos de pães você tem lá no Pão do Céu? Nossa, são vários. A gente tem uma diversidade, né? Porque através dessa adaptação da receita, a gente pega e transforma em vários tipos, né? Eu sei que a minha esposa se tornou uma cliente dela. Toda semana tem Pão do Céu lá em casa. É uma delícia, é uma delícia. Mas, Mila, vamos aqui. Quais são os maiores sonhos da Mila hoje? Hoje, Bispo, eu tenho essa capacidade de sonhar, né? E um dos meus maiores sonhos que Você fala que tem a capacidade de sonhar porque já teve uma época que você não sonhava? Isso, exatamente. Era totalmente defasada em relação a isso. Mas deixa pra lá, a gente vai entrar já já. E hoje, quais são os seus maiores sonhos hoje? Hoje, o meu maior sonho, né, que é um sonho muito desafiador, é justamente esse meio empreendedor, né? É conseguir expandir mais ainda o Pão do Céu, né? A gente conseguiu adquirir. Fiz a minha primeira aquisição de um trailer, né? Eu tinha muita vontade de ter um ponto físico. Uhum. E eu sempre queria colocar isso em prática. E aí, eu disse, nossa, eu queria muito ter um trailer. Eu disse, o Rodrigo, ele sempre me incentiva muito. O Rodrigo é meu esposo, né? Ele sempre me incentiva muito. Isso é muito importante. Ele acredita em tudo que eu falo para ele. Ele diz, amor, vai dar certo. E aí, nós compramos o nosso primeiro trailer e fizemos a inauguração em 2022. E aí eu tenho um sonho, né, de uma loja física em algum outro local, um shopping. Então, eu tenho... Esse é o maior sonho desafiador hoje, né? O meu maior sonho desafiador é expandir mais o Pão do Céu. Maravilha. Esse crescimento. Hoje você fabrica e tem sua clientela que você fornece. Isso. Você faz entrega ou manda alguém entregar? Como é que funciona? Hoje a gente trabalha de duas formas. A gente faz, né? A gente fornece também para lanchonetes. E a gente também possui o delivery, né, que é através das fornadas, nas quartas e aos sábados. E se alguém que está assistindo quiser conhecer o Pão do Céu, como é que ele faz? É só entrar lá no Instagram, colocar @pão.do-céu. Pão.do-céu. Isso. E aí dá no seu Instagram. Não, perdão, Bispo. Pão.do.céu. Pão.do.céu. Isso, aí clica lá no link da bio e chama a gente lá no WhatsApp, faz seu pedido. E lá tem tudo também no Instagram, tem foto dos pães, cardápio, tudo, maravilha. catálogo. Maravilha. Agora, para a gente contrastar um pouquinho, né? Falou dela, dos sonhos dela, quem é a Mila hoje, mas para a gente contrastar um pouquinho, qual foi o momento mais escuro que você já viveu? Eu ouvi você há algum tempo atrás e me impressionou muito, assim, conhecendo você hoje, vendo quem é você hoje, fica difícil acreditar que você viveu aquilo que você falou. Então, fale um pouquinho para a gente, qual foi esse momento mais escuro da vida da Mila? É verdade, Bispo. Hoje eu vivo uma vida, né? Hoje eu tenho uma vida totalmente contrastada, né? Com tudo que eu vivi há 8 anos atrás, né? Em 2016, eu vivi uma fase muito negra da minha vida, que foi quando eu tentei, né, suicídio pela primeira vez.
eu estava passando por uma série de problemas, dificuldades na minha vida. Todas as áreas estavam afetadas. Eu passei por um relacionamento muito tóxico. Na minha família, eu tinha um irmão que tinha esquizofrenia, né? Então, de certa forma, eu não conseguia me abrir para minha mãe, que a gente sempre foi muito de conversar em casa sobre a nossa rotina. A faculdade, eu estava finalizando a faculdade, então tem toda aquela pressão, né, do TCC. Estava com problemas também no trabalho, então eu passava o dia inteiro longe de casa. E eu trabalhava 8 horas, à noite eu ia para a faculdade, eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, quase 1h da manhã. Era 00:40, quase 1h da manhã. E eram momentos muito, muito, muito difíceis, porque quando eu chegava em casa, eu lembro que os meus pais, eles estavam muito, muito, muito preocupados com o meu irmão, né, que tinha esquizofrenia. E isso... Qual era a idade dele na época? Na época ele tinha em torno de 23 anos. 23 anos meu irmão tinha. E foi quando começou a descobrir essa questão do problema dele? Da esquizofrenia? Isso. Não. Ele descobriu aos 17 anos. Uhum. Isso. E nessa época ele tinha 23, tá? Isso. E foi quando... sim, e aí eram momentos muito difíceis, né? E eu não conseguia. E, de repente, eu me vi num círculo fechado, onde todas as áreas da minha vida estavam totalmente afetadas. Eu não conseguia me abrir para ninguém. E aí, eu lembro que minha mãe, ela pegava a medicação do meu irmão para 3 meses. E eu sabia onde minha mãe guardava a medicação. E eu fui lá, eu esperei todo mundo dormir. E eu fui lá e tomei todas as caixas de medicação do meu irmão. Meu Deus. E aí você apagou? Apaguei. E eu não lembro, né? Minha mãe, ela me contou após que escutou um barulho no meu quarto. E aí eu estava tendo uma crise também de ansiedade junto com o momento que eu estava passando, né? Eu comecei a passar mal e a salivar muito, né? E aí caí da cama, o celular caiu, o carregador enrolou no lençol também, puxou tudo. E aí ela falou que, naquele momento, ela me abraçou e me colocou nos braços e me levou para o hospital. Ali, eu passei 24 horas desacordada. Caramba, já ficou hospitalizada? Isso, já fiquei hospitalizada com a sonda, né? Quando eu acordei, eu estava com a sonda, né, introduzida no nariz. E aí eu lembro que minha mãe, ela sempre estava comigo. Minha mãe, o meu pai. E eu tive a minha primeira internação na clínica psiquiátrica. E você teve outras tentativas de suicídio? Sim. Quantas? Mais uma. E a outra, como foi? Durante esse período, bispo, eu fiquei lá na clínica, acredito que uns 10 dias, né? Na clínica de recuperação. E durante esse período que eu fiquei lá, eu não aceitava mais viver, eu não queria mais viver. Eu queria ter acabado com tudo e não tinha conseguido. Peraí, você ficou internada há quanto tempo? 10 dias. Nesses 10 dias você queria dar fim da sua vida? Exatamente. Mesmo estando na clínica, mesmo com medicação? Mesmo. Eu não queria mais viver. E como foi? Saiu da clínica? Saí da clínica. Mas saiu com os mesmos pensamentos, querendo dar cabo da vida? Isso, a gente sai um pouco... eu saí dali, a gente faz todo o tratamento, né? A gente tem um choque de realidade, né? E a gente faz um acompanhamento com a psicóloga lá. E ela conversou comigo, falou, olha, vai ficar tudo bem, a tua família tá com você, seu pai, sua mãe, são pessoas que te amam muito. E aí eu via o sofrimento da minha mãe e do meu pai. Consegue dar uma pausa aí? Eu acho que é importante, eu queria colocar 2 coisas aqui, até quero que você me ajude. 2 situações. Primeiro, depressão é uma doença, gente. É uma doença e que ela está em alta. Hoje, eu me lembro, há muitos anos atrás, 20% da população sofria de depressão. Hoje, muito mais do que isso. E assim, se alguém está com depressão, ele precisa ser ajudado.
E ele próprio não consegue se ajudar, ele precisa de ajuda. E a segunda coisa que eu quero colocar é isso aqui, a importância da família na vida da pessoa que está com depressão. A família é tudo na vida dela. A família precisa acolher. E a gente tem famílias que eles não têm o entendimento, acha que aquilo, não, isso não é não. É frescura. É frescura. E não é não, gente. Assim, a gente vê pessoas se suicidando. Essa semana mesmo, aqui em Natal, eu soube de uma situação até próximo lá onde eu moro, de um rapaz que se enforcou, brigou com a esposa, ela se trancou no banheiro e ele se enforcou. E assim, a gente vê acontecendo. Então, assim, eu queria que você falasse a importância da sua... Eu já ouvi você falar o quanto teu pai foi presente, tua mãe também, mas o teu pai, quanto ele foi, né? Então, fala um pouquinho para a gente, o valor do relacionamento, do pai e da mãe estar presente quando uma pessoa está passando uma crise de depressão. Exatamente, Bispo. Os meus pais, eles sempre estiveram presentes, né, nesse processo de cura. E, para mim, foi muito importante e foi muito fundamental a presença deles, né? O meu irmão também me ajudava muito. E eu lembro, Bispo, que eu não queria sair de dentro do quarto. Essa primeira fase era muito difícil, eu não queria. E até para ir na padaria comprar pão, o meu pai, ele ficava na porta do quarto me esperando, sabe? Então, isso são coisas que eu lembro. E eu nunca vou esquecer, Bispo, desses momentos que o meu pai esteve lá, segurando a minha mão. Eu lembro que tinha dias que ele chegava na porta do quarto e eu estava deitada. Eu não tinha ânimo nem de pentear o cabelo. Uhum. E o meu cabelo estava todo alinhado aqui atrás. E ele pegava... Ele tem uma mania de tudo, ele passa óleo de coco. E ele pegava o óleo de coco e passava assim no meu cabelo. Ia penteando bem devagarzinho, desembaraçando, com a paciência tão grande. Então, assim, são coisas que eu nunca vou esquecer. De tudo que o meu pai fez por mim. Importante isso, né? Assim, ela tendo uma depressão, quem está deprimido não quer sair, não quer tomar banho, não quer pentear o cabelo, não quer ver ninguém, não quer se arrumar. E o pai indo lá, estimulando ela a ir na padaria, mas ele deixava você ir sozinha na padaria? Não. Ele ia com você? Não, ele não me deixava sair para lugar nenhum sozinha. Tudo para... supermercado, ele ia atrás de mim. Eu dizia, não, pai, eu não precisa, eu vou só. Eu queria que ele enxergasse que eu estava bem, né? Depois do processo, né? Eu queria que ele enxergasse que eu estava bem, mas mesmo assim, ele não deixava. Eu ia no supermercado, quando eu olhava para trás, estava pai lá com a bicicleta, bem distante. Isso é muito importante para Outra coisa também, Bispo, que marcou muito é a questão da alimentação. Eu cheguei a pesar cerca de 40 quilos, emagreci muito. Nossa. De verdade. E minha mãe sempre estava na porta do quarto com um prato. Minha filha, venha se alimentar. Então, essa presença deles foi, assim, algo incrível. Muito, muito, muito importante. Eu te perguntei qual foi o momento mais escuro. Você está falando dessa tentativa de suicídio. Isso. Depois você teve um irmão também que teve um problema muito sério, esquizofrenia. Essa primeira crise foi no ano de 2016, né? E aí eu comecei a tentar sair daquele fundo do poço que eu estava, né? E aí meu irmão, ele teve uma crise muito forte, Bispo. Ele foi a pior crise que ele teve. Foi uma crise muito agressiva que levou à vida dele. Nossa. Né? E foi em 2017, 21 de março de 2017. O meu irmão, ele desapareceu. Ele perdeu a noção, né, de onde ele estava, quem ele era, né? E ele sumiu. Entrou dentro de um ônibus e sumiu. E os meus pais, super protetores, né, foram atrás. Eles entraram em ruas lá no bairro de Mãe Luísa, procurando, né, porque ele pegou o 71. E 71 ele faz a rota das rocas. E eu lembro que o meu pai diziam, né, que tinham visto ele nessa região das rocas. E o meu pai, ele saiu entrando em todas as ruas de madrugada e não achou meu irmão. E aí eu já estava me recuperando, né, do processo de depressão, da minha crise, né? E aí eu peguei a foto do meu irmão e coloquei nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, nas redes de comunicação. Qual foi o ano? 2017. Uhum. E aí
eu coloquei a foto do meu irmão e falei, né, que ele estava desaparecido, tinha 24 anos, e com 30 minutos eu recebi a foto do meu irmão morto. Nossa. E ele morreu como? Bom, bispo, eu recebi a foto dele morto e a mensagem dizia assim: olha, o seu irmão acabou de pular da ponte. Caramba. Isso depois de você ter tido a sua primeira crise de depressão Isso. que te levou ao suicídio. E aí aconteceu que seu irmão perdeu o irmão. Eu perdi o meu irmão. Nossa. Yeah. Eu quero aqui, Mila, você fez uma fala aí, eu queria voltar nessa fala. Você falou que teve um relacionamento tóxico. Quais as características desse relacionamento? E se você percebe que foi esse relacionamento, que foi o gatilho para você ter essa depressão, para você afundar? Sim, eu estava em um relacionamento que era um relacionamento tóxico na época, né, que não me ajudava de forma alguma a sair do fundo do poço onde eu estava. E das características mais marcantes ali daquele relacionamento, bispo, era o fato da traição, de estar com uma pessoa que se relacionava com outras pessoas, né? A ausência da verdade também era uma característica muito, muito presente, né? A mentira, a questão psicológica, a agressão psicológica, de falar palavras de culpa, onde você começa a se sentir culpada dentro da relação. Você está sendo traída, mas a culpa é sua. Mas como? Né? Isso não existe. Até mesmo a agressão física, sabe? Então, foi quando eu comecei a enxergar todas essas características, sabe, bispo? E, opa, tem algo de errado. E na época eu não enxergava. Eu achava que era tudo normal e eu chorava muito. Eu queria viver aquele relacionamento, mas não daquela forma. Mas eu não conseguia sair dele. Eu não enxergava o meu valor naquela época, sabe? Você, com tudo isso, você gostava da pessoa? Gostava. Estava aprisionada naquela situação? Estava aprisionada, literalmente aprisionada a situação. Mas e o que conseguiu sair do relacionamento? Sim, consegui. Mas depois começou a ter depressão. Isso, depois que eu consegui. Depois que eu tive, né, depressão. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu acho que isso é tão importante, sabe? Assim, você está tocando num assunto, é como nós falamos no início, tem muita gente nos assistindo e tem muita gente que vai nos assistir no outro dia, na outra semana, no outro mês, no outro ano. Gente do mundo todo vai assistir. E hoje uma das coisas que está muito forte é essa questão de relacionamento tóxico. As pessoas... Primeiro, assim, o ser humano ele não foi construído, ele não foi feito por Deus para viver sozinho. Deus criou o homem para se relacionar. E quando se fala em relacionamento, todo relacionamento tem problema. A gente tem problema no relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com os filhos. Todo mundo tem problema. Agora, problema é para ser sanado, ser resolvido. E hoje... as pessoas correm muito porque a gente tem uma facilidade enorme, né? Através aqui das redes sociais. Você pega um telefone, você tem tudo aqui dentro. Então, você tem sites, né? Canais que você... relacionamento. E, assim, eu tenho atendido tantas pessoas e as pessoas... vai lá e cai numa lábia e a pessoa, você é linda, gostei de você, você é educada e vai e namora ali um mês, às vezes 5 meses namora a pessoa de fora e namora e às vezes chega a ficar noivo e às vezes chega até a casar e nunca teve um contato pessoal com aquela pessoa, né? E elas acabam se envolvendo e se machucando. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, porque esse relacionamento, um ou outro dá certo. Tipo assim, de 100 relacionamentos, um dá certo. A grande maioria não dá certo. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que estar com ela, você vai ver os defeitos dela. Eu estou casado há 37 anos e eu conheci muito que é a minha esposa, Ana Cláudia. A gente estudou junto, interno, num seminário interno. Então, nós ficamos 2 anos morando, não juntos, que tinha lugar das mulheres e dos homens, mas estudava junto, estava com ela. Então, falei, a gente não vai ter problema quando casar. Mas não tem, quando nós casamos, nós tivemos muito problema.
tive muita dificuldade. Mas é encarar essas dificuldades é que a gente vai sanando, vai aprendendo. Então, esses relacionamentos pela internet, eles são muito, muito delicados. Muito. E eu queria, dentro desse aspecto dos relacionamentos tóxicos, trazer aqui duas coisas só para a gente, que eu acho importante. Primeiro, assim, tem um texto que eu quero lê-lo aqui, que ele é muito poderoso na Bíblia, que ele está em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 até mais para frente. Tem até uma música que é muito bonita, essa música é uma música secular que fala dele. O texto fala assim, ó, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha isso aqui, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Uau! Aí você vai conversar com um advogado que trabalha com separação, com divórcio. Eu falo porque eu conheço vários e tenho contato com vários. Teve uma advogada que foi para a igreja, converteu, ficou lá, e aí ela começou a pregar o evangelho para os clientes dela. E os clientes dela começaram a reatar, e falou assim, bicho, estou perdendo meus clientes todinho. O evangelho está mudando a história dos casamentos. Então, assim, eu quero trazer uma coisa aqui muito poderosa. É muito forte isso aqui, né? O amor é paciente. A gente consegue ser paciente a vida toda. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Quem é que não exaspera de vez em quando? Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor jamais acaba. E eu quero trazer aqui uma definição, e eu volto aqui com a Mila. Eu vi uma historiazinha de um rabi, provavelmente um judeu, e ele passa e tem um garoto comendo um peixe. Mas o garoto está comendo, parece que ele tinha uns 3, 4 dias que ele não comia. E ele pega aquele peixe e ele come com tanta vontade. Aí o rabino passa e fala assim, nossa, como você gosta de peixe? Aí ele comendo assim, todo lambuzado. Ele fala, eu amo peixe, eu amo peixe. Aí o rabino, não, você não ama peixe. Eu amo, e comendo assim. Não, você não ama. Não, eu amo. Aí o rabino fala assim, olha, se você amasse o peixe, você não tiraria ele do habitat dele, matando ele asfixiado. Você não teria arrancado a escama ou o couro dele, não teria aberto ele no meio, tirado as tripas dele, e você não teria jogado ele num óleo quente. Você ama o seu prazer de comer. Nossa, quando eu assisti isso, tem alguns anos eu assisti isso, isso mudou a minha concepção do que é amor. O que é amor? Hoje, se você fizer uma pesquisa, amor é o que a minha esposa vai trazer para mim, o que ela vai fazer para mim, o que ela vai me dar. É tipo assim, eu casei para você me fazer feliz. Isso não é amor. Amor não é o que eu recebo, amor é o que eu dou. Olha que doideira, isso é muito importante. Quando eu dou, quando eu semeio, eu não casei com a minha mulher para ela me fazer, eu casei para eu fazê-la feliz. Falo, mas ninguém aguenta isso, você vai fazer ela feliz e ela não vai te fazer feliz? Aí entra uma lei da Bíblia, uma lei do universo, que é a lei do retorno. É impossível você fazer alguém feliz e você não colher felicidade daqui. Impossível. Se eu trato bem as pessoas me tratarão bem. Entende? Se eu semeio na vida da minha mulher, do meu filho, ou de qualquer, até de um professor, de um patrão, às vezes o patrão é rígido, eu vou amar esse cara, eu vou fazer o melhor para ele. Vai chegar uma hora que a minha doação vai amolecer o coração daquela pessoa. Então, amor é exatamente isso, não é o que eu vou receber do outro, é o que eu vou dar para o outro. E quando eu dou de verdade, de fato, sinceramente, é óbvio que eu vou receber daquela pessoa em troca disso, né? Por que eu fiz essa pausa aqui? A história da Mila é muito forte, é muito poderosa. Tem uma outra história que ela vai falar ainda sobre ela, sobre uma segunda tentativa e como é que ela saiu dessa situação. Então, o que eu vou fazer para nosso podcast não ficar muito longo, não ficar muito grande? Eu quero encerrar aqui hoje e na próxima semana ela vai estar aqui de novo comigo e a gente vai dar continuidade e aí nós vamos pegar a melhor parte, porque hoje nós não vimos a melhor parte. Eu tenho pouco tempo que eu conheço a Mila e o Rodrigo, seu esposo, e a sua filhinha, né? Como é o nome? Maria Sofia. Maria Sofia.
que é um encanto, assim. E o esposo dela, tem uma coisa dele que na próxima podcast nós vamos falar isso, que eu achei, assim, muito poderoso. O cara chegou chegando, né? Fez uma fala que eu falei, caramba. Ele falou assim para ela, eu sou a sua cura. E assim, hoje eles vivem muito bem, estão muito bem, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas eu queria só que você fechasse essa questão do relacionamento tóxico. Concorda com o que eu falei? Que onde há amor, né, a gente tem mais paciência, e a gente cresce junto, a gente vai aprendendo junto. Né? Não há perfeição, mas a gente vai se aperfeiçoando, né? Exatamente, bispo. O amor, ele não sufoca, né? Como diz a palavra em si, né? E totalmente, acho que esse versículo ele foi criado para as pessoas entenderem de fato, né, que elas merecem o melhor, né? E foi aí que eu me dei conta que eu merecia, né, o melhor de Deus, eu merecia viver os planos do Senhor. Então, o Senhor, ele tem um amor perfeito, né, como hoje eu tenho. Outro dia, há um tempo atrás, que eu estou conhecendo a Mila e o Rodrigo há mais ou menos 7, 8 meses. Há uns meses atrás, eu não sei, uns 3 meses atrás, 4 meses, a gente estava conversando, estava eu, você, acho que o Rodrigo estava, e tinha o Miro, né, que é uma pessoa lá da igreja, e ele ficou assim, nossa, essa menina é tão legal, né, caramba, ela é pra cima, ela transmite uma coisa, né, então assim, quando a Mila fala que ela tentou suicídio, que ela ficou internada numa clínica psiquiátrica com depressão. Quem conhece ela hoje, assim, acredita, porque eu sei que você não mente, é um fato. Mas, assim, o que você é hoje, cara, absolutamente nada. E eu quero encerrar aqui, eu quero deixar você para deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. E na próxima quinta-feira a gente vai voltar para falar da segunda tentativa de suicídio e como foi que você saiu disso, né? Que há esperança. Então, eu quero que você deixe essa palavra para as pessoas, que há esperança, gente. Depressão existe, é real, mas quantas pessoas saem? Eu conheço inúmeras pessoas, inúmeras. E eu quero deixar para a Radmila para ela despedir de vocês, e na próxima quinta eu volto com ela para fazer esse fechamento e falar como foi possível isso acontecer. Existe uma saída sim, bispo, e a gente vai voltar, né, para falar sobre isso. Mas a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão aqui nos assistindo é justamente isso, para elas acreditarem, né, que elas podem sair sim dessa situação, que elas devem acreditar no seu potencial, né? Tem um ditado que diz, querer não é poder sim, você pode, você consegue, né? Eu consegui, eu estou aqui, e você também que está passando por essa situação, você também pode sair. Verdade. Tudo que você almejar e desejar vai acontecer. É só ficar firme, buscar a sua recuperação, vai acontecer. A vida é assim, o universo ele vai trazer para você. E há esperança, né? Eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo, talvez você conhece alguém que está passando por um momento assim, fala para ele para vir assistir aqui o podcast. A gente tem outros, tem um podcast da Suzana também, que foi uma que tentou suicídio, algumas vezes saiu, hoje é uma menina. Então assim, eu acho que isso é muito importante, você nos ajudar a divulgar, através de um podcast desse, a gente pode impedir uma pessoa de suicidar. Na próxima semana eu vou estar com ela e eu vou abrir falando de uma pessoa que ia suicidar e ela não se suicidou porque ela ouviu como um podcast desse e mudou a história dela. Então eu conto com você. Eu encerro aqui hoje. Mais uma vez peço a você para ir lá no nosso canal do YouTube. É só você ir lá, canal do YouTube, e seja lá um membro, compartilha, faça seu comentário, e também no Instagram, eu, Lindomar Alves. E a gente encerra aqui, na quinta-feira eu estou de volta aqui com a Mila. Um abraço, Deus te abençoe. Obrigado, Mila, por hoje. Obrigada, Luiz. Tchau.